Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro. A igreja celebra a festa de Santo Estevão, o protomarte cristão. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Tomai cuidado com os homens. Eles vos entregarão aos tribunais e sereis também açoitados em suas sinagogas por causa do meu nome. Levar-vos-ão diante de governadores e de reis por minha causa, e ali dareis testemunho de mim diante deles. Quando fordes entregues, não vos preocupeis com o que deveis dizer, porque o Espírito do Pai é que falará em vós. O Filho entregará o Pai entregará o Filho, e eles vos matarão por causa do meu nome. E eu vos digo, sereis odiados por causa de mim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda celebrando o mistério do Santo Natal, da paz, da esperança, da misericórdia do Senhor, que veio se fazer presente entre nós na gruta de Belém. Essa luz radiosa desse menino de Belém seduz, atrai a todos nós até ele. Mas não como um conjunto de doutrinas, não como uma filosofia de vida, não como uma teologia, não como uma ideia, mas como um segmento fecundo, um modo de viver e de se comportar, de uma vida que se deixa conduzir pelo espírito do menino de Belém com todos os seus valores: fraternidade, misericórdia, bondade, compaixão. Mas esses valores irão encontrar opositores. E em toda a história humana, nesses 2023 anos da nossa fé, muitos irmãos e irmãs tiveram que regar o solo da missão com o seu sangue, por causa do Senhor. Porque todos os mundos que são edificados em cima da impiedade, da iniquidade, da mentira, da corrupção, da violência, todos esses mundos irão ser abalados com a luz desse menino que nasce em Belém. E até mesmo dentro de casa, até mesmo dentre os irmãos. Quando os irmãos estão perdidos, ou quando os irmãos estão com comportamentos contraditórios àquilo que o menino de Belém ensina, então aquele que for luz, aquele que quiser ser fiel, será um sinal de contradição dentro da própria casa. Porque muitas vezes eu e você teremos que trilhar os caminhos da contradição. Teremos que andar na contramão da história, principalmente se a história está sendo edificada em cima de valores que não são condizentes com aquilo que a luz de Belém trouxe para nós. Por isso hoje nós celebramos o primeiro mártir cristão, o protomarte Estevão. Aquele que por causa de Jesus é levado diante dos tribunais, é açoitado nas sinagogas e também é morto apedrejado numa praça pública, por causa do nome de Jesus, por causa do testemunho de que Jesus é o Senhor da sua vida. Esse martírio continua ainda na história da igreja. Essa perseguição continua ainda na história da igreja. E muitas vezes essa oposição ou essa perseguição se dá de modo assim muito oculto, muito diplomático, de tal modo que os cristãos vão sendo banidos de suas terras. Jesus já não pode mais entrar em diversos ambientes, ou até podemos criar um cristianismo também soft e light, que não mais é condizente com aquilo que o menino de Belém trouxe para nós com a sua mensagem de paz, de fraternidade, de perdão, de esperança. E é interessante no evangelho de hoje que Jesus vai dizer que
todos vos odiarão por causa do meu nome. Não porque nós fazemos coisas erradas, mas porque queremos levar a sério a fé que professamos. E isso vai incomodar até dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, de tal modo que o irmão entregará o próprio irmão. O filho entregará o pai. Os filhos se levantarão contra o pai e os matará. O pai entregará também o filho. E Jesus diz: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Em muitos espaços públicos hoje, já não há mais espaço para esse símbolo. Em muitas praças públicas, esse símbolo também está sendo retirado. E em muitas casas, falar dos valores de Jesus como o perdão, a honestidade, a fidelidade, isso aí cheira anarquia ou cheira coisa errada também. De tal modo que muitas e muitas vezes nós queremos adaptar o evangelho às nossas conveniências pessoais. Então aí, o evangelho deixa de ser vida. O evangelho deixa de ser força de conversão. O evangelho deixa de tocar as nossas vidas porque nós camuflamos um evangelho, adaptando-o segundo as conveniências de cada um de nós. Jesus então diz: vós sereis levados diante dos tribunais e sereis açoitados em suas sinagogas. Levar-vos-ão diante de governadores e de reis por causa do meu nome, mas é ali que dareis testemunho de mim. O testemunho cristão ainda continua sendo a grande pregação. Nosso Pai São Francisco nos ensinou que o melhor pregador é o frei testemunho, o frei testemunho de vida. Mesmo que eu e você tenhamos consciência de que eu e você carreguemos uma dosagem de hipocrisia em nossa vida, ainda assim, é no testemunho que nós vamos evangelizar. Por isso que essa palavra de hoje ajude a mim e a você a percebermos que, algumas vezes da vida, nós iremos sofrer por causa do Evangelho. Sofra comigo por causa do Evangelho, nos convida o apóstolo Paulo. Logo mais às 19 horas, estarei celebrando na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui no centro da cidade. E quero deixar o meu abraço bem apertado e bem fraterno aos meus queridos irmãos da paróquia de Santa Teresa, lá no Espírito Santo, onde durante 6 anos nós também celebramos os mistérios do Menino de Belém. Um grande abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Estevão, rogai por nós. Amém.